Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar na história de um personagem fascinante, um dos 12 apóstolos, cuja jornada começa com um ceticismo e floresce em uma das mais belas declarações de fé do Novo Testamento. Estamos falando de Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Sua história, registrada no Evangelho de João, nos ensina lições preciosas sobre sinceridade, preconceito e o poder transformador de um encontro verdadeiro com Jesus. Vamos nos transportar para a Galileia do primeiro século. A poeira das estradas, o sol forte, as conversas animadas nas vilas e cidades. É nesse cenário que encontramos um homem chamado Filipe. Ele acabara de ter um encontro que mudou sua vida. Jesus de Nazaré o chamou com uma simples, mas poderosa ordem: siga. O coração de Filipe ardia com a descoberta. Ele estava convicto de ter encontrado o Messias, aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram. E, como toda boa notícia que não pode ser contida, a primeira coisa que Filipe faz é compartilhar lá com seu amigo, Natanael. Ele encontra Natanael, provavelmente em sua cidade natal, Caná da Galileia, e diz com entusiasmo: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Imaginem a expectativa de Filipe. Ele esperava que seu amigo compartilhasse da mesma alegria, da mesma epifania. Mas a resposta de Natanael é um balde de água fria, uma dose de puro ceticismo de Nazaré. Ele pergunta, com um tom que podemos imaginar ser de desdém: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para entendermos essa reação, precisamos conhecer o contexto da época. Nazaré era uma pequena e insignificante aldeia na Galileia. Não era um centro de poder, de cultura ou de importância religiosa como Jerusalém, para um judeu devoto que esperava um Messias vindo de uma linhagem real, talvez de Belém, a cidade de Davi. A ideia de um Salvador vindo de Nazaré soava quase como uma piada. O preconceito de Natanael não era maldade, mas um reflexo das expectativas de seu tempo e talvez de um certo orgulho regional, já que ele era de Caná, uma cidade próxima, mas aparentemente com mais prestígio. Ele era um homem estudioso das Escrituras, mas seu conhecimento o levou a criar uma barreira. É aqui que a história nos dá a primeira grande lição. A resposta de Filipe ao ceticismo de Natanael é genial em sua simplicidade. Ele não discute, não tenta provar teologicamente que Natanael está errado. Ele não entra em um debate acalorado. Ele apenas diz: venha e veja. Que convite poderoso! Filipe entende que nenhuma argumentação seria tão convincente quanto uma experiência pessoal. Ele convida seu amigo a deixar de lado os preconceitos e a ver com os próprios olhos, a sentir com o próprio coração. Quantas vezes nós mesmos deixamos que nossas ideias preconcebidas, nossas opiniões formadas, nos impeçam de experimentar algo novo, algo que Deus pode estar querendo nos mostrar. Filipe nos ensina que a melhor forma de apresentar Jesus não é com argumentos complexos, mas com um convite sincero para um encontro pessoal. E Natanael, apesar de seu ceticismo inicial, aceita o convite. Isso revela algo muito importante sobre seu caráter. Ele era cético, mas não era fechado. Ele tinha dúvidas, mas estava disposto a investigar. Sua sinceridade e seu desejo pela verdade eram maiores que seu preconceito. E então ele se põe a caminho para encontrar Jesus. Agora, a cena se torna ainda mais profunda. Enquanto Natanael se aproxima, antes mesmo que ele diga uma única palavra, Jesus o vê
e declara algo surpreendente para todos que estavam ali. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo significa engano, falsidade, hipocrisia. Jesus, com seu olhar que penetra a alma, vê além do ceticismo superficial de Natanael. Ele vê o coração. Ele vê um homem íntegro, um homem que, mesmo com suas dúvidas, buscava a verdade com sinceridade. Um verdadeiro israelita não era apenas uma questão de descendência, mas de caráter, alguém que vivia a aliança com Deus de forma genuína. Natanael fica completamente perplexo. Como aquele homem, que ele nunca havia visto, podia conhecê-lo tão profundamente? Sua pergunta é imediata: de onde me conheces? Ele está chocado, talvez um pouco desconfiado, mas certamente intrigado. A resposta de Jesus é um momento que quebra todas as barreiras de Natanael e transforma seu ceticismo em adoração. Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi debaixo da figueira. Para nós hoje, isso pode parecer um detalhe simples, mas na cultura judaica, a figueira era um lugar comum para estudo, oração e meditação. Rabinos e homens piedosos frequentemente se retiravam para a sombra de uma figueira para ler os rolos da Torá e orar a Deus. Era um lugar de intimidade, um espaço privado entre o homem e o seu Criador. Jesus não apenas viu Natanael fisicamente, ele viu o que estava acontecendo no coração de Natanael naquele momento de solidão e busca espiritual. Talvez Natanael estivesse orando pelo Messias, meditando nas profecias, clamando a Deus por um sinal. Não sabemos exatamente o que ele fazia, mas era algo tão pessoal e íntimo que o fato de Jesus saber disso provava sua natureza divina. Era como se Jesus dissesse: Natanael, eu te conheço. Eu conheço suas buscas, suas dúvidas, suas orações mais secretas. Eu te vi quando ninguém mais via. Eu estava lá com você, em seu momento mais íntimo com o Pai. Naquele instante, o preconceito contra Nazaré se desfez. O conhecimento intelectual deu lugar a uma revelação espiritual avassaladora. Toda dúvida foi varrida por uma certeza inabalável. A resposta de Natanael é imediata e cheia de poder. Ele não precisa de mais provas. Ele declara: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Observe a profundidade dessa confissão. Ele o chama de Rabi, reconhecendo-o como mestre. Depois, Filho de Deus, uma afirmação de sua divindade. E por fim, Rei de Israel, uma afirmação de sua messianidade e soberania. O homem que minutos antes zombava da origem de Jesus, agora faz uma das mais completas e perfeitas declarações de fé encontradas nos evangelhos. Ele passou do ceticismo extremo à adoração total em um único momento de revelação. Isso nos ensina que um verdadeiro encontro com Jesus muda tudo. Ele não se ofende com nossas dúvidas, desde que elas venham de um coração sincero que busca a verdade. Ele nos encontra onde estamos, em nossos lugares debaixo da figueira, em nossos momentos de questionamento e anseio. E quando ele se revela a nós, a resposta só pode ser a rendição e a adoração. Mas a história não termina aí. Jesus, vendo a fé recém-nascida de Natanael, lhe faz uma promessa ainda maior. Ele diz: Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas você verá. E então ele acrescenta: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa imagem evoca a história de Jacó em Gênesis, quando ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Naquele sonho, Deus prometeu a Jacó sua presença e bênção. Agora,
Jesus se apresenta como a própria escada. Ele é a ponte, o mediador, o único caminho que conecta a humanidade a Deus. Ele está dizendo a Natanael e a todos nós: vocês buscaram uma conexão com o céu. Eu sou essa conexão. Através de mim, vocês verão a glória de Deus de uma forma que nunca imaginaram. Depois desse encontro marcante, Natanael, ou Bartolomeu, que significa filho de Tomai, torna-se um dos 12 apóstolos. Seu nome aparece nas listas dos apóstolos nos outros evangelhos. Embora a Bíblia não nos dê muitos outros detalhes sobre seu ministério, a tradição da igreja conta que ele viajou extensamente, pregando o evangelho em lugares como a Índia e a Armênia, onde teria sido martirizado por sua fé. O homem que começou com dúvidas se tornou uma testemunha fiel até o fim. Qual é o legado de Natanael para nós hoje? Primeiramente, a importância da sinceridade. Deus valoriza um coração honesto, mesmo que esteja cheio de perguntas. É melhor ter dúvidas sinceras do que uma fé superficial e fingida. Em segundo lugar, a necessidade de superar nossos preconceitos. Quantas bênçãos e pessoas maravilhosas perdemos porque julgamos pela aparência, pela origem ou por nossas próprias ideias limitadas. A história de Natanael nos convida a aceitar o convite de vir e ver, a experimentar antes de julgar. E, finalmente, a mais bela lição de todas: somos conhecidos e amados por Deus. Assim como Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Ele nos vê, ele conhece nossos pensamentos mais íntimos, nossas lutas secretas, nossos anseios mais profundos. Ele nos vê em nossos momentos de solidão, quando achamos que ninguém está olhando. E ele nos chama pelo nome, nos convida para um relacionamento, para nos revelar quem ele é. Que possamos, como Natanael, ter a coragem de levar nossas dúvidas a Jesus, a humildade de deixar nossos preconceitos de lado e a abertura para experimentar um encontro real com Ele. E que, ao experimentarmos seu amor e seu conhecimento profundo sobre nós, possamos responder com a mesma fé e adoração: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei da minha vida. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Natanael. Que a história dele inspire sua caminhada de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais reflexões. Fiquem na paz de Cristo.